O empresário Clóvis Tramontina presidiu por 30 anos uma das maiores indústrias do país que se mantém genuinamente brasileira. A Tramontina desenvolve e produz em solo nacional seus mais de 22 mil produtos, investindo na geração de empregos, impostos, inovação e desenvolvimento. A liderança de Clóvis reflete seu espírito simples, o estilo direto de administrar e a valorização das pessoas. Este último, um dos principais valores da empresa. Neto dos fundadores Valentim e Elisa Tramontina e filho de Ivo e Laura Tramontina. Nasceu em 1955 no município de Carlos Barbosa, berço e até hoje sede da Tramontina, que iniciou como uma pequena ferraria em 1911. É casado com Eunice, pai de Elisa, Marcos e Ricardo, e avô de Rafaela, Lucas, Leonardo, Isabela, Valentina e Laura. Começou sua carreira obedecendo à filosofia da empresa. Para ocupar qualquer comando, é preciso conhecer profundamente as particularidades de cada área da organização. Assim, antes de assumir a presidência, Clóvis trabalhou durante anos em vários setores da Tramontina, até chegar à sua grande vocação, a arte de negociar. A formação de Clóvis teve início na Faculdade de Administração de Empresas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Depois, formou-se em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e pós-graduou-se em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Também cursou MBA Empresarial pela Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte e Programa de Gestão Avançada em Fontainebleau, na França. Na vida dos brasileiros, há mais de um século, a Tramontina completou 111 anos, reconhecida no Brasil e em mais de 120 países, onde a marca é sinônimo de tradição e qualidade. A Tramontina possui hoje mais de 10.800 funcionários em 9 unidades fabris que produzem utensílios e equipamentos para a cozinha, eletros, ferramentas para a agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, veículos utilitários, construção civil, materiais elétricos e móveis em madeira e plástico. Clóvis recebeu os títulos Homem de Vendas do Rio Grande do Sul pela ADVB, título honorífico de Cidadão do Pará em 1999, menção honrosa Carrinho de Ouro da Abras em 1997, Prêmio de Excelência Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, Medalha Tiradentes da Polícia Civil em 2006. Empresário do Ano, Destaques do Ano 2006 do Jornal do Comércio, maio de 2007. Personalidade de Marketing e Vendas 2007 pela ADVB. Honra ao Mérito da República Italiana no Grande Cavaliere. Honra ao Mérito da República Italiana no grau de Comendador. Medalha do Mérito Farroupilha pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2010. Prêmio Troféu Guri pelo Grupo RBS em 2010. Prêmio Mérito Industrial em 2011 pela Fiergs. Título Cidadão Garibaldense Benemérito pela Câmara de Vereadores de Garibaldi em 2011. Líder Consagrado 2011 do Fórum de Líderes Empresariais. Troféu Personalidade Exportação ADVB 2012. Empresário do Ano, Prêmio Carrinho Agas 2013. Título Benemérito do Futsal Nacional pela CBF Futsal, dezembro de 2013. Destaques Esportivos 2014 do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, dezembro de 2014. Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria, maio de 2015.
Desenvolvimento Regional, personalidade da RBS, agosto de 2015. Título Cidadão Honorário de Carlos Barbosa, em setembro de 2015. Troféu pela revista Press, em dezembro de 2016. Medalha Prefeito Hermes Weber, mérito comunitário pela UX, em dezembro de 2017. Com Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em junho de 2018. Medalha do Grande Mérito, Comando Rodoviário da Brigada Militar, em dezembro de 2018. Medalha da Ordem Nacional Barão de Mauá, classe Comendador, em dezembro de 2018. Troféu Brasil Expo Direto, destaque Empresa Internacional. Março de 2019, destaque empresarial Feiras e Negócios, 29 anos, renovação. Março de 2019, medalha Exército Brasileiro, Comando Militar do Sul, em abril de 2019. Troféu Tom Empreendedor, do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, em agosto de 2019. Mérito Metalúrgico Cigia Bandeira, em novembro de 2019. Prêmio Destaque Comunitário da Federação e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em novembro de 2020. Passamos a palavra ao nosso convidado especial, Clóvis Tramontina, que abordará o tema Paixão, Força e Coragem. Seja bem-vindo ao Berço Nacional da Soja. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Santa Rosa. Eu estava dizendo para o prefeito, onde é que está lá? Está aqui, o prefeito me fugiu daqui. Não me foge do local, como é que eu vou? Chegou mais perto, tá? Prefeito, há 30 anos, há 7 anos atrás eu estive aqui na Extinsolda, né? Com o Tobar, para homenageá-lo, ele com os 30 anos da empresa, né? Isso foi há 7 anos atrás. Mas a primeira vez que eu vim a Santa Rosa, eu vim numa época com o Wilson Biondo, que era um sujeito que transportava a mercadoria para Tramontina, e era estrada de chão aqui, e como é que era? Da terra vermelha. E eu nunca me esqueço que a gente usava correntes nos pneus para poder trafegar, né? Então, realmente é uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer ao Valdir, que deu Valdir, onde é que está o Valdir? Está aí. Tu é o responsável por eu estar aqui, né? Total, né? Isso é uma barbaridade, entendeu? Tá? Também ele tem um amigo que é o Pedro Reginato, lá, e o Ademar de Gasperi. Tá? São os caras terríveis, os piores caras que tem na região, não tem pior, tá? Só para vocês verem o tipo que ele é, quem ele é aqui. Então vocês têm uma ideia com quem vocês estão. Bom, Santa Rosa está se tornando o berço, né, da soja do Brasil. E se não me engano, amanhã o presidente Bolsonaro, tá, e o vice-presidente Mourão deverão assinar esta outorga. Parabéns, tá? Nós, há pouco tempo, nós fomos outorgados como Carlos Barbosa, a capital do futsal, e a gente valoriza muito isso. E vocês vão ver quanto importante será para vocês, para a cidade de Santa Rosa. Podem ter certeza que vai ser um ganho muito importante. Falando de futsal, tá? Aqui tem, em Santa Rosa, tem um cara, um goleiro, que nunca pegou nada. Entendeu? Tal de Danilo, né? Deve estar por aí o Danilo. Cadê o Danilo? Tá, ó. Aí, Danilo. Tá. Então, até o Danilo ajudou o Carlos Barbosa a ser campeão, entendeu? Danilo jogou lá por 5 anos, se não me engano. Né, Danilo? 5 anos. E hoje o Danilo tem uma escolinha da CBF aqui em Santa Rosa, né? Com mais de 100 alunos. Que isso é uma coisa muito bacana, que traz consigo aqueles valores da CBF, que tem muito a ver com os valores da Tramontina. Podem ter certeza disso. Bom, gente, e a Lídia, hein? Eu não sabia que ela era empresária e ela produz, refrigeradores para vacina.
Tu é inteligente. Eu acho que esse negócio do vírus foram vocês que implantaram por aqui. Coisa desse tipo, tá? Mas depois a gente vai falar. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje da minha trajetória. Mas antes de falar da minha trajetória, eu tenho que falar para vocês o seguinte, um pouco da Tramontina, né? Por quê? A minha vida é a Tramontina. Eu tenho 66 anos, 66, vou fazer 67, tá? E nos 66 anos, aliás, eu sempre vivi na Tramontina. Eu até brincava com meu pai, eu acho que eu fui feito dentro da Tramontina. Se fosse hoje, com certeza, entendeu? Naquela época era mais difícil, né? Senador Raiz, naquela época era mais escondido, né? Agora não, agora está mais liberado. Tá? Mas qual é a missão da Tramontina? A missão da Tramontina é fazer bem feito, é o prazer de fazer bonito. Nós queremos fazer bem feito os nossos produtos para que o consumidor, ao utilizar um produto nosso, ele se sinta feliz. Quando ele pegar uma faca, ele corta. Não são que nem os talheres que nós usamos hoje aqui, infelizmente. Tá? Os que estavam na minha mesa, uma porcaria, diga-se de passagem. Tá? Porque eu tenho que preservar a carne daqui. A carne estava maravilhosa, mas cortar, vou te dizer uma coisa. Se o talher fosse Tramontina, seria outra delícia. E claro que a minha equipe de vendas que está por aqui vai sofrer... Ah, está aqui, ó. Vai sofrer represálias. Tá? É uma vergonha esse negócio, entendeu? Não ter o talher Tramontina. Então, para vocês verem como tem oportunidades na vida da gente. Porque às vezes o pessoal diz assim, não, mas onde é que vocês vendem tanto talher? Nem aqui em Santa Rosa tem. Entendeu? Então, só o que nós temos para vender em Santa Rosa, vocês imaginem que oportunidades nós temos pela frente, ok? Bom, aí, quais são os valores da nossa empresa? Né? Os valores da nossa empresa são o seguinte, para uma empresa chegar a 111 anos, ela tem que ter valores. Se uma empresa não tiver valores, ela não chega a lugar nenhum. Vocês, as empresas mais jovens, lembrem disso. Vocês têm que ter valores e valores sólidos. Esses valores, eles estavam intrínsecos na empresa, mas não eram falados, não eram comentados, não eram divulgados. Quando o Eduardo Escomação e eu, em 1991, assumimos a Tramontina como presidente e vice-presidente, eu disse para o Eduardo, nós precisamos nos apresentar, porque o meu pai e o Rui sempre foram o presidente e o vice-presidente da empresa. E de repente aqueles dois guris, né, nós éramos dois guris, tá, entrando na empresa, o pessoal dizia, esses caras vão quebrar a Tramontina, esses caras não vão levar adiante a empresa. Não, mas é isso mesmo, isso deve acontecer nas empresas de vocês, porque o processo sucessório é uma realidade, gente. Não pense que isso não é uma realidade, isso é uma realidade e vocês têm que se preparar, porque a vida é feita de ciclos, né? E aí, quando chegamos lá em 91, 92, e eu louco para ser o presidente da empresa, né? Eu disse para o Eduardo, aí o meu pai e o Rui convidaram nós, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer um trabalho com as pessoas, tá? Vamos fazer um trabalho com as pessoas, mostrando para elas quais são os valores da empresa. Foi a primeira vez que nós falamos, tu imagina isso em 91. Imagina falar pela primeira vez em lucro, né? Para os empregados. Puta, era um negócio muito longe, né? Falar de lucro, que coisa loucura. E nós começamos a mostrar que lucro era a sobrevivência de uma empresa. Se a empresa não tivesse lucro, ela não pagaria salários, não pagaria impostos e assim por diante, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas. E aí eu disse para o Eduardo, vamos fazer reuniões, nós levamos quase um ano, fizemos aproximadamente 100 reuniões, está tudo registrado, se chamou Programa Alta Performance, tá? Desculpe, Ação Integrada, Alta Performance é outra coisa. Ação Integrada, onde nós queríamos nos apresentar, o Eduardo e eu, aos funcionários, e queríamos ouvir deles o que eles tinham para nos dizer. Coisa que meu pai e o Rui falavam assim na parte informal, mas nunca de forma formal. Gente,
O que aconteceu? Nós escrevemos quais eram os valores. Primeiro, a satisfação dos clientes. O cliente tinha que estar satisfeito, ele tinha que estar feliz ao usar ou dar de presente um produto Tramontina. E principalmente voltar a comprar um produto Tramontina. Isso mostrava a satisfação do cliente. O segundo, a transparência. Não adiantava você ter uma empresa que não fosse transparente, que não fosse mostrada para fora. A nossa empresa, na época do meu pai e do seu Rui, era voltada muito para dentro, né? Eles tinham medo de falar o que era a Tramontina. E eu disse para o Eduardo, Eduardo, nós temos que dizer quem nós somos. Mas o Eduardo tinha até uma preocupação, mas o pessoal vai pensar que nós somos muito grandes. Muito pelo contrário, quanto maior nós formos, mais sucesso nós vamos ter. Pode ter certeza disso. E eu comecei a dizer para o Eduardo, vamos apresentar. Então nós procuramos mostrar essa transparência, que a Tramontina queria ser líder em tudo o que a gente fazia. Então o terceiro ponto, a liderança. Depois nós tínhamos a valorização das pessoas, que isso veio do meu pai, veio do seu Rui e veio do meu avô e da minha avó. Nós, em 111 anos, nós nunca demitimos uma pessoa. Viu, senador Hernani? Tá? Nunca demitimos uma pessoa. Aqui no Brasil, quando tem uma pequena crise qualquer, um monte de gente demitida, né? E também, de repente, as empresas admitem 500. Vocês nunca veem a Tramontina admitir 500 pessoas. Nós vamos admitir à medida que precisa. E quando tem alguma crise, tu só desacelera. Desacelera e as pessoas que vão saindo, tem pessoas que mudam de cidade, tem pessoas que voltam para a colônia e assim por diante, você adequa normalmente. E nós temos a vantagem de ter 9 fábricas, então se uma fábrica está mais em crise, nós podemos transferir aquela pessoa para outra unidade. Então esse é o tipo da coisa. As pessoas são super importantes. Todas as nossas pessoas, lá em Ijuí, me fizeram uma pergunta, estava na universidade, como é que nós conseguimos segurar as pessoas na empresa? Eu disse assim, as pessoas têm aqui o sentido do pertencimento. As pessoas querem vestir o jaleco azul da Tramontina. Eu vou contar 2 episódios para vocês. Um episódio que eu estava em Dubai, agora há um mês atrás, nós estávamos em Dubai, eu estava na minha cadeira de rodas para conhecer o nosso centro de distribuição lá. Há 5 anos atrás, a Vânia e eu estivemos lá e eu, como faço normalmente, beijo todas as mulheres, eu gosto, né? Não tem gente que não gosta, eu gosto, tá? Eu beijo todas as mulheres, é uma coisa que eu gosto, vou fazer o quê? Tá? A minha mulher está aqui, ela diz, ainda bem que tu gosta de beijar as mulheres, entendeu? Tá? Eu beijo todas as mulheres, e aí tá, e chegou uma senhora lá que eu beijei há 5 anos atrás, quando a Vânia e eu estivemos lá, uma senhora muito simples, uma senhora do Sri Lanka. E eu estava na cadeira de rodas e essa senhora chegou e começou a me abraçar e chorar. Mas chorava assim, como caía as lágrimas dela. Começou a chorar todo mundo. Nós estávamos num grupo de 17 pessoas, mas chorou todo mundo, né? Pô, o que era aquilo? E ela começou a dizer... Aí eu perguntei para o Paulo Fei, que é o nosso gerente lá, disse, Paulo, o que aconteceu, né? Não, é que o senhor esteve aqui há 5 anos atrás e o senhor beijou ela. E agora, 5 anos depois, o senhor beija ela de novo. Ela é uma senhora pobre, do Sri Lanka, que trabalha em Dubai, guarda o dinheirinho, manda para o Sri Lanka para ajudar o marido com os filhos lá. Vejam isso. E quando ela vai na frente do quadro que tem o meu avô, o Valentim, e a minha avó Elisa, ela chegava lá e ela agradecia a eles todo dia. A primeira coisa que ela fazia, agradecia a eles por eles existirem, porque aí ela tinha o emprego dela. Gente, olha que coisa fantástica, tu entendeu? A importância do emprego. E há um mês atrás, mais ou menos, em Carlos Barbosa, chegou uma moça para me servir o cafezinho lá na sala, estava servindo uma moça bonita. Aí eu perguntei para ela, mas de onde você é? Não conhecia, eu conheço todo mundo. Não, eu estou substituindo a Alice. A Alice é a senhora que serve o cafezinho para nós. Substituindo a Alice porque ela está de férias
e eu vim para cá, estou trabalhando numa empresa terceirizada. Ah, tá bom. Eu disse, de onde você é? De Quaraí. Bom, eu disse, o que você veio fazer aqui em Carlos Barbosa? Ah, não, arrumar emprego. Tá bom, então que bom que você está empregada. Não, o meu objetivo é vestir o jaleco azul, tá, da Tramontina. Ela estava ali, paizão, ela estava trabalhando para querer entrar na Tramontina. Porque aquela coisa do sentido do pertencimento. Nós temos orgulho de dizer que todos os nossos gerentes, todos os nossos diretores no Brasil e no mundo foram formados dentro de casa. Tá? Então aqui temos exemplo do Rui, do Valerini, aqui estão aqui, os dois são prata da casa. A gente erra de vez em quando, entendeu? Não acerta todas, não acerta todas, né? De vez em quando a gente erra. Mas tá, vai embora, né? Tá, a gente dá uns puxão de orelha e depois... Tu viu que o Talher não era Tramontina, né? Se o Talher fosse Tramontina, eles iam ser aplaudidos agora. Não vão ser aplaudidos, né? Então, esse tipo de coisa. O trabalho é uma das coisas que nós primamos muito, tá? Isso não é novidade. E teve uma época muito interessante do Paulo Maluf. O Paulo Maluf era o governador de São Paulo. E o governador do Paraná era o Requião. E o Requião botou na divisa de São Paulo com o Paraná, do Paraná com São Paulo, botou uma placa, aqui você trabalha. E aí o secretário do Maluf contou para ele, disse, governador, o senhor viu que o Requião colocou lá na divisa de São Paulo, do Paraná com São Paulo? O que foi? Mostraram para ele, aqui você trabalha, né? Ele disse, não tem problema, põe aqui. São Paulo, trabalho aqui não é novidade. Tu entendeu? Trabalho aqui não é novidade. Essa foi a dica que ele deu, pronto, encerrou com o assunto, tá? E a devoção é aquilo que eu falei, as pessoas querem permanecer na empresa, tá? Só deixa eu fazer um comentário de um programa que eu criei, que se chama Alta Performance, né? Esse programa Alta Performance, aqui casualmente eu tenho 2 pessoas que foram selecionadas nesse grupo. Hoje se fala muito de comunismo, né? Principalmente tem um movimento no mundo da esquerda de tentar levar o mundo para o socialismo, para o comunismo. Ou seja, tratar os diferentes de forma igual. Um dia eu estava na Tramontina e eu sempre lidei muito com o pessoal de vendas, da área de vendas. E eu estava na Tramontina, estava trabalhando os coordenadores de vendas, que são os supervisores de vendas. E eu fazia reuniões com grupos de 70, 80 pessoas. E um dia eu disse para o Viesli, o nosso diretor, eu disse, Viesli, está errado o que nós estamos fazendo. Tá? Nós estamos tratando os diferentes de forma igual. Isso aqui parece uma empresa comunista. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar os diferentes de forma diferente. Aí o Viesli me disse, Clóvis, tu vai criar um problema. Não, eu não vou criar um problema. Eu vou criar uma solução e vou criar uma inveja muito boa do pessoal que não participa dos diferentes. E eu comecei a dizer o seguinte, vamos selecionar um grupo de pessoas, 10 a 15, tá? Botando uma régua, né, até onde eles tinham que preencher alguns requisitos, e eles vão trabalhar 3 dias comigo, tá? Onde eu vou identificar a personalidade dessas pessoas para serem futuros gerentes ou diretores da empresa. O que eu fazia? O que eu fazia? Não, o que eu faço? Ainda estou fazendo. É uma coisa que eu não deleguei ainda. Tá? Eu levo esses 15, que não sou eu que escolho, quem escolhe é uma avaliação 360, né, de todas as fábricas, os CDs, e aí eles me indicam quem são aquelas 15 pessoas. Eu levo para um hotel 5 estrelas, para tirar eles da zona de conforto, 5 estrelas, levo eles para um programa cultural, levo eles para um museu, para um teatro, tá? Enfim, faço alguns passeios, levo ele para restaurantes diferentes e conversamos dos assuntos mais polêmicos que tu pode imaginar. E tem aspecto tem um pouco a ver com aquele programa do Roberto Justus, né? O Aprendiz, né? Tem um pouco a ver com aquilo, tu elimina pessoas, tal. Detalhe, é um sucesso. Todo mundo quer participar. Aqui tem 2 exemplos, que é o Valerini e o Rui.
Quando que o Valerini, um cara do interior de São Paulo, interior de São Paulo ou de São Paulo? Paraná, interior do interior, né? Tá? Quando um cara do interior do Paraná, porque interior do Paraná, vou te dizer uma coisa, né? Se o cara for paulista de São Paulo, tudo bem, mas do interior do Paraná, peraí, tá? E não é de Barbosa, nem de Garibaldi, nem de Farroupilha, né? Tá? Então, quando é que um cara desses ia ser descoberto? Só num grupo pequeno. E aí ele apareceu. E hoje ele é gerente da Tramontina e está trabalhando em Porto Alegre. Mas pode vender mais, tá? Ok? Pode vender mais. Bom, mas é verdade. A Tramontina, há 111 anos atrás, há 111 anos atrás, hoje se fala muito, eu não sei se aqui em Uruguai, em Santa Rosa chegou isso aqui, mas em Barbosa se fala muito das startups, tá? A gurizada adora, né? Startups, tá? Ah, tá bom. A Tramontina é uma startup. Startup que meu avô, em 1911, começando com canivete de cabo de chifre, tá? E lâmina, e eu acho que o arame era roubado na época, porque não devia ter fornecedor, tá? Era roubado da cerca, as coisas desse tipo, né? E um canivete e se transformou nesse grupo que é a Tramontina. O que esse cara fez? Esse rapaz tinha 18 anos, morava no interior de Bento Gonçalves, que era Santa Bárbara, hoje interior de Montebello. Em vez de progredir, piorou, entendeu? Antes era interior de Bento, agora ficou interior de Montebello, né? Piorou, não melhorou, né? E, seguinte, sai de lá porque ouviu falar que tinha chegado o trem em Carlos Barbosa. Na época, Carlos Barbosa era Santa Luzia, né? Não era Carlos Barbosa. Como ele ficou sabendo, não me pergunte. Por sinal de fumaça de índios não dava porque era muito longe, 40 quilômetros. iPhone e iPad não tinha. Devia ter um vendedor de aipim que passou por lá e comentou com ele que o trem tinha chegado em Carlos Barbosa, lá em Santa Luzia. O que esse meu avô fez? Um rapaz de 18 anos sai de lá, vai para Carlos Barbosa, né? E monta sua pequena ferraria lá em Carlos Barbosa. Casa em 1920 com a minha avó, né? E tiveram 3 filhos. Eles tiveram azar, perderam 2 filhos, aí meu avô acabou falecendo. A minha avó, o papel da mulher como é importante, a minha avó de 39 a 49, ela manteve aquela empresa viva, tá? Uma empresa que tinha 13 empregados, mas o 13 não tem nada a ver com o 13 de hoje, tá? Aquele 13 era bom, tá? Né? Tá? E aí a minha avó, tá? Manteve aquela empresa viva. Só que em 49 ela teve uma multa, porque ela vendia os canivetes em Porto Alegre, ela botava num saco, numa sacola, pegava o trem e a Porto Alegre vendeu os canivetes. Quando ela voltou, um fiscal pegou ela e multou ela. Ela nem sabia o que era nota fiscal naquela época, tu imagina. Quando ela voltou, ela, apavorada, ela se encontrava na missa com uma amiga dela, que era a Dona Ana, a mãe do seu Ruiz Comação, e dizia para a Dona Ana, Dona Ana, nós vamos fechar a nossa ferraria. Não, Elisa, não faz isso, tal. Mas então o Rui tem que ajudar o Ivo, o Ruiz Comação, porque o Rui era a primeira pessoa a ser formada em economia na região, ele e o Paulo Zanata, os dois, né? E aí, só que o seu Rui, o pai dele, tinha uma fábrica maior que a Tramontina. Eles fabricavam velas, fabricavam doces, fabricavam móveis de Vimes na época, né? E era maior que a Tramontina. E aí a Dona Ana, com pena da minha avó, da Elisa, disse, então vou pedir para o Rui ajudar o Ivo a fazer a escrita. A escrita, né? Na época era a escrita, para ajudar a fazer a escrita. E o seu Rui ia no final de tarde lá falar com meu pai e a minha avó para ajudar eles a arrumar. E aí um dia mais tarde, eu perguntei para o seu Rui, que ele é meu padrinho de batismo, né? Eu disse assim para ele, seu Rui, só uma pergunta, por que o senhor foi trabalhar com a minha avó e com o meu pai? Se o senhor tinha uma fábrica muito maior do que meu pai e minha avó. Por uma coisa muito simples, Clóvis. Eu vi na tua avó e no teu pai pessoas que queriam crescer, que não queriam ficar naquele status.
E o meu pai e os meus irmãos queriam ficar exatamente como estavam. Estavam acomodados. E o teu pai e a tua avó não queriam isso aí. Ele disse, eu vou me juntar com esse pessoal. E aí eles montaram uma sociedade que aí começou a desenvolver uma coisa diferente. Tá bom? Ok? Por favor. Quem é a Tramontina hoje? Tá? Temos quase 11 mil funcionários. Quando muita gente decresceu durante a pandemia, nós crescemos. Hernani, tu trabalhou muito na Assembleia, nós conversamos muito várias vezes, tá? O aspecto fecha tudo. Interessante, né? O vírus só estava dentro das lojas, né? Não, vocês viram isso aí? Era um negócio. A loja de produto tal estava o vírus e a outra loja aqui do lado não tinha vírus. É um negócio fantástico, né? É um negócio espetacular. O Maduro chegou a decretar o fim da pandemia lá, durante o período lá, que daquele dia ninguém ia mais morrer. Um negócio interessante. Posso dizer para vocês uma coisa? Que parabéns pelo trabalho, tu entendeu? O que nós fizemos na Tramontina durante a pandemia? Nós fizemos o seguinte, primeira coisa, preservar vidas. O que nós temos que fazer? Flexibiliza o horário de trabalho, flexibiliza as faltas ao trabalho, mas não para a fábrica. Não para a fábrica. As pessoas têm que trabalhar. E morreu muito, aliás, se morresse uma pessoa era terrível. Morreu 4 pessoas na Tramontina, um grupo de 11 mil pessoas, mas 4 pessoas que ninguém pegou dentro da empresa. Todo mundo pegou o vírus fora da empresa, entendeu? Então, 4 pessoas, né? Então, vocês imaginam o que é isso. Mas se morresse uma só, era terrível, tá? Era terrível. Então, esse tipo de coisa. Flexibilizamos horários, fizemos todas as, os protocolos do Ministério da Saúde e tudo mais. Mas continuamos trabalhando, tá? Damos dignidade para as pessoas. E isso aqui foi uma coisa terrível que aconteceu. Os 22 mil litros, eu já falei, 9 fábricas. Nós estamos em... Senador Ains, o senhor que é do Brasil, tá? O senhor é do Brasil, né? Nós somos gaúchos aqui. Nós somos do sim e do não. Do Brasil é diferente. Nós vamos inaugurar agora, dia 17 de maio, daqui 2 semanas estamos indo, a Vânia e eu, para lá. Já estamos indo para Recife, para Moreno, mais precisamente, onde nós vamos inaugurar uma fábrica, o maior investimento da Tramontina de todos os 111 anos. Há 7, 8 anos atrás, eu estava em Recife, um dia, e aí um amigo meu, o Ferreira Costa, o Guilherme Ferreira Costa, me disse, Clóvis, tu tem que conhecer o nosso governador. O que eu vou fazer com esse teu governador? Não tem nada para fazer, né? Coisa de política, não vou, né? Não, tu tem que conhecer um cara muito interessante, tá? Tá, arrumei um paletó emprestado lá de representante, viu? Não de coordenador, de representante, daqueles que vendem, tu entendeu? Tá? Daqueles que, não, claro, tinha que pegar um cara positivo, né? Daqueles que vendem, né? Todos esses caras aí que não vendem, tu entendeu? Arrumei um paletó emprestado e fui visitar o Eduardo Campos. Cara, cheguei lá, eu pensei, eu vou falar 30 minutos com ele. Ficamos 3 horas batendo papo com ele. Estava a esposa dele, a Renata, se não me engano, e o filho dele, o João, que hoje é o prefeito de Recife, exatamente. Estavam os 3, e aí ele me disse assim, seu Tramontina, eu quero uma fábrica do senhor aqui em Pernambuco. Eu disse, governador, nós temos uma fábrica aqui, eu quero outra. Eu tenho terreno, tenho incentivos fiscais e tenho muita mão de obra. Eu preciso dar emprego para esse pessoal. E o seguinte, e o senhor precisa ganhar dinheiro? Ora, primeira vez que eu vi um político dizer que o empresário tinha que ganhar dinheiro, né? Pô, que coisa interessante, né? E ele era do PSB, se não me engano, né? Eu pensei que ele era mais socialista, porque era neto, não sei o que, do Miguel Arraes, né? Porque uma vez eu fui com o Miguel Arraes e o Miguel Arraes, menino, não bota fábrica de trator, não. O homem tem que ficar no campo, enxada, pá e picareta.
Eu disse, bom, com essa visão aí nós vamos longe. Tá? Né? E aí o Eduardo Campos disse, tu tem que botar... Eu estou com o helicóptero aqui, eu quero te levar para te mostrar dois terrenos. Tem o terreno de Moreno, onde eu gostaria que tu ficasse em Moreno, e tem o terreno de Goiânia, tá? Onde eu quero botar a Jeep, aquela fábrica de carros, né? Eu disse assim, pô, mas eu não posso agora, governador, quanto é que você pode, tá? Não, em agosto, eu chutei lá para frente para dizer, não volto mais, né? Tá? Não, mas disse mesmo assim, não volto mais, né? Adivinha onde é que eu estava em agosto? Dentro do helicóptero com o governador. Fomos dar uma volta, me mostrou Moreno, me mostrou a Arena Pernambuco, que ia ser a Copa do Mundo, me mostrou o Porto de Suape, me mostrou o terreno da Jeep, onde que ia ser a Jeep, tá? E me disse o seguinte, e eu disse assim para ele, governador, tudo bem, só que isso aqui não tem estrada, não tem energia elétrica, não tem nada, né? Tudo o que o senhor precisar vai estar pronto. Tá bom. Não é que dá um acidente e morre o Eduardo Campos. Eu pensei, esse foi o nosso projeto. E aí eu voltei para o sul, fui falar com meus pais, os meus pais só me xingaram. Mas o seu Rui, sócio do meu pai, que ainda está vivo, o meu pai já faleceu, sócio do meu pai, 92 anos ele tem, na época ele tinha uns 85. E ele disse para o Paludo, para o meu cunhado, Paludo, se o Clóvis viu isso aí, vai lá que deve ser coisa boa, vamos lá. E aí o seu Rui e o Paludo foram para lá. Quando eles voltaram, o seu Rui disse, Clóvis, fecha o negócio. E eu fui lá e fechei o negócio com o Eduardo Campos. Eu disse, pode tocar. Tá bom, tudo bem, fechamos, tal. Tá, morreu o Eduardo Campos. Eu disse, e agora? Cara, tá tudo pronto. Senador, ninguém, não ficou nada do que ele prometeu, tudo. E detalhe, quando fomos lá, tinha PT, PMDB, PSOL, todos P, ele só não tinha os P que eu gosto. Tá? O resto estavam todos P lá. Hein? Não abro a boca se não apanho da minha mulher. Vocês já entenderam qual é o P que eu não gosto. Que eu gosto, tá? Não. Tá? Não, porque todo mundo pensou PP, não sei o quê. Hein? E o partido da Tramontina, estava todos os partidos lá, o seguinte, todos eles defendendo o interesse de Pernambuco. Todos eles defendendo o interesse de Pernambuco. No final de janeiro, quando é que foi, Vânia? Foi final de dezembro ou final de janeiro que nós estivemos lá? Dezembro. Final de dezembro do ano passado, estava no finalmente da implantação da fábrica. O Rui Baldassi, nosso diretor lá, disse assim, Clóvis, nós estamos com dois problemas. Tem um problema na área ambiental, que não tem jeito de liberar, por causa de uma nascente aqui, e tem um problema do PPCI, que não sei por que os bombeiros não liberam a nossa obra. Eu disse o seguinte, convida o prefeito para dar uma chegadinha lá na nossa fábrica, vamos mostrar para ele, mas faz o seguinte, diz para ele levar o pessoal que é responsável por isso, e eu vou para lá. E fomos a Vânia e eu para lá, com a nossa diretoria, chegou o prefeito, viu prefeito, ouve essa aqui, chegou o prefeito de Moreno, com o pessoal, todo o secretariado dele, levou todos os vereadores, uma cidade pobre que eu não sei como é que eles vão pagar os vereadores, mas tudo bem, agora com a Tramontina vão pagar, tá? Mas antes não sei como é que eles pagaram. Tá, todos os vereadores, todos os secretários, levou o pessoal do Corpo de Bombeiros, levou o secretário do Meio Ambiente, e ele disse, expomos o problema, ele disse assim, vocês têm uma escolha, nós podemos ter essa fábrica daqui 3, 4 meses operando aqui, com 400 funcionários, ou podemos não ter essa fábrica, vocês podem escolher. Nós estamos aqui em Carlos Barbosa, há 2 anos, esperando uma ligação da RGE para colocar um armazém. Tá? Paulo Fantinelli que está tocando. 2 anos. Viu, seu Hernani, o senhor que foi presidente da Assembleia, dá um jeito nisso aí. 2 anos para liberar. Já aproveitei, já estou fazendo os pedidos, tu entendeu? Tá? E detalhe, não vou te dar nenhuma faca, tu entendeu? Não adianta, porque a Tramontina não dá bola, não tem. Tá? Isso está no nosso DNA. Tá?
Então, esse é o tipo da coisa. 2 anos, tu entendeu? E adivinha em quanto tempo eles colocaram lá o que faltava? 72 horas liberaram a área ambiental e liberaram a área do PPCI. Dia 17 eu estou indo lá para inaugurar a fábrica, com 400 funcionários e o maior investimento da Tramontina nos 111 anos. Num único projeto. O ano passado, com esses porcaria de vendedor que eu tenho aqui na região, nós conseguimos chegar a 11 mil. Imagina se tivesse gente melhor. Né? Imagina, eu ia passar dos 12 mil. Mas isso faz parte. Qual é a produção anual da Tramontina? Qual é a produção anual da Tramontina? Passa? Vânia, tá. 500 milhões de talheres. Nós fabricamos 500 milhões de talheres. Aí o pessoal diz assim, mas como é 500 milhões se o Brasil tem 208 milhões de habitantes? Sim. E o que é exportado? Tá? É uma coisa. E outra, e vocês viram que nem aqui em Santa Rosa tem talher Tramontina. Tá? Te vê quanto mercado tem pela frente, entendeu? Tá? Vai sofrer essa turma, viu? Aí vai sofrer essa turma, pode deixar. Tá? 70 milhões de panelas, tá? 90 milhões de facas, não são facas de mesa, são facas de cozinha, facas profissionais, e 50 milhões de ferramentas. Isso só para dar alguns números de grandeza da empresa. Ok? O reconhecimento da marca, 94% da população já teve ou tem um produto Tramontina, e a nossa marca é reconhecida em 97% da população. Ainda bem que não é o mesmo instituto de pesquisa que tem hoje no Brasil. Tá? Ainda bem, porque esse aqui é verdadeiro. Tá? Esse é verdadeiro. Tá? Bom, inovação. Se fala muito em inovação, né, e as pessoas têm muito medo, às vezes, dessa palavra inovação. Eu aprendi uma coisa na vida com o seu Rui, o sócio do meu pai, ele disse assim, Clóvis, nunca revoluciona. Faz sempre uma evolução. Nunca faz uma revolução, faz uma evolução. E quando surgiu aquela, como é que era aquela ferramenta lá que era, estava tudo errado, era, como é que tinha começado de novo? Eu não me lembro agora o termo, mas enfim, tá? Nós temos hoje 841 robôs na Tramontina e mesmo assim já temos quase 12 mil funcionários. Entendeu? Né? Quase 11 mil, desculpe, é assim, 10.800, ou quase 11 mil funcionários. Detalhe, tinha 2 fábricas que não tinham robô, era a fábrica de Belém e a fábrica de Encruzilhada do Sul. E eu insistia que nós tínhamos que colocar um robô tanto em Belém quanto em Encruzilhada do Sul. Mas o pessoal tinha medo, né? E eu dizia, nós precisamos aculturar essas empresas sobre a robótica, é muito importante. Aliás, nós temos o primeiro curso de robótica no Brasil, numa parceria com o Senai, em Carlos Barbosa, um negócio fantástico. Aí fomos lá, a Vânia foi comigo, no final, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, colocaram o robô. Quando o pessoal estava com medo, vamos perder o emprego, coisa desse tipo. Aí nós pegamos uma filmagem de como era a operação antes do robô e como é que era a operação com o robô, mostrando a segurança dos funcionários, a regularidade, a qualidade que estava sendo produzida. Adivinha, hoje ninguém mais quer falar de outra coisa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aconteceu também em Encruzilhada do Sul. Detalhe, as 2 fábricas que davam prejuízo, não só por causa do robô, as 2 fábricas começaram a dar resultados. Porque tu cria um ânimo, tu cria uma cultura diferente da empresa, né? Uma empresa que fica moderna porque está na robótica. Aí, no final de 2017, eu fui para o Japão visitar uma fábrica da Fanuc, em Tóquio. É uma fábrica que produz robôs. Robô fabricando robôs. E eu fiquei impressionado. É uma fábrica, não tinha uma pessoa dentro, mas bota a fábrica, né?
Tudo máquina, tudo robôs fabricando robôs. Eu disse, bom, mas peraí, onde é que estávamos eu, um filho meu, eu e 2 engenheiros da Tramontina. Não, mas onde é que está a inteligência disso aqui? Tudo bem, isso aqui é ok. Tá, agora nós precisamos ver onde é que está a inteligência. Aí nos mostraram, tinha um pavilhão assim, todos japoneses, né, engenheiros na frente de computadores trabalhando. Então, olha a qualidade de mão de obra que dá a robótica nisso aqui. Então, é um aprendizado muito grande. Nós temos quase 1.100.000 metros quadrados de área construída e temos 37 laboratórios, que nós chamamos de CIPED, Centros de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, de processos, de produtos, enfim. Isso é uma coisa importante. Bom, e o Clóvis, tá? Estou indo para... E o Clóvis? Vamos falar um pouquinho do Clóvis. 30 anos eu fiquei à frente da empresa como presidente. Em 91, o Eduardo e eu fomos convidados pelo meu pai e pelo seu Rui para ir ao Japão e Coreia do Sul, numa missão com o imã. Só que eles colocaram junto conosco 2 diretores experientes, Manuel Breganhol e o Mário Bianchi, né? E nós 2 guris, tá? E eles 2 pessoas mais velhas, né? Na verdade, o que meu pai e o Rui queriam é que o Manuel e o Mário fossem ver como é que se comportavam aqueles 2 guris, como é que nós íamos nos comportar naquela missão do imã. E quando nós voltamos, aí nós somos convidados para assumir a presidência da empresa e a vice-presidência. Foi aí que nós fizemos a ação integrada que eu falei antes, tá? É uma coisa assim que eu vibrei muito, porque era uma coisa que eu sempre lutei para ser o presidente da empresa. E vou dizer uma coisa, o pessoal me pergunta, tu trabalhou bastante? Nada, só me diverti. Porque o trabalho foi uma diversão espetacular. Eu adoro o que eu faço, tu entendeu? Isso é uma coisa sensacional. A história do Clóvis, né? Na infância, tá? Eu sempre fui um guri muito faceiro e sempre empreendedor. Quando eu era criança, eu tinha um galo. Todo mundo tem hoje um gato, um cachorro, né? Um cavalo, tal. Eu tinha um galo. E o galo era muito feliz. Mais tarde eu fui entender por que esse galo era feliz. Ele tinha 40 galinhas, tá? Para ele, só para ele. Claro que o galo era feliz, entendeu? O galo era um cara espetacular, né? Era o Chico, tá? E o Chico foi o Chico era um negócio fantástico. O Chico, eu disse para os meus amigos, né? Gente, nós temos que fazer alguma coisa com o Chico. Vamos fazer um circo, né? E eu peguei um grupo de amigos lá da região. O meu pai tinha um porão na casa dele, e o porão na casa dele tinha um depósito de óleo lubrificante, que era do meu tio Nilo, que tinha um posto de gasolina e não tinha lugar para guardar, né? Porque ele comprava, não se preocupava com o estoque, não se preocupava com o estoque, ele queria ter bastante, tanto é que hoje ele tem 4, 5 postos de gasolina, entendeu? Acreditando no estoque, porque o pessoal de aula diz assim, não faço estoque, né? Faz estoque. Se tu tem dinheiro, antes de deixar no banco, deixa no estoque que dá mais resultado. Pode ter certeza disso. E aí, o meu pai tinha esse óleo estocado lá. Bom, o que vão fazer, tá? Bom, eu queria vender o ingresso do circo, né? Não era só por fazer. Afinal, eu tinha o Chico, eu tinha os meus amigos que tinham que se apresentar, e meu pai fazia o último número. O último número, o que ele fazia? Ele botava uma carreira de pólvora e tocava fogo. Tu imagina, no meio do óleo lubrificante, se fosse hoje os bombeiros, o que faziam? Prendiam todos nós, tu entendeu? Mas e nunca aconteceu nada, tu entendeu? Nunca aconteceu absolutamente. Nem extintor tinha. Tá? Nem extintor tinha. E foi um sucesso. Nós aprendemos muito com isso. Tá? O galo esse, eu tinha uma bicicleta pequenininha, eu botava ele atrás na garupa aqui, e eu ia na lancheria, no Times Square, em Carlos Barbosa, onde tudo acontece, né? Tá? A Times Square. Eu ia com ele lá e o galo ficava ali, todo mundo brincava com o galo, era um negócio fantástico. Mas sempre com o objetivo o quê? De fazer alguma coisa para faturar. Né? Esse era o objetivo.
Na verdade, o que o galo era? Uma propaganda do circo. Tá? Isso que eu fazia, ok? Bom, aí veio a adolescência, né? Na adolescência é o seguinte, aí eu fui, não posso falar muito porque a minha mulher vai ficar brava, né? Eu fui um namorador, né? Tá? Agitava bastante, porque tu estava comigo quando nós fizemos o primeiro baile de debutantes. Primeiro baile de debutantes, eu era presidente do clube, e aí nós fizemos o primeiro baile de debutantes de Carlos Barbosa. Foi um sucesso. Levamos o Evandro de Castro Lima, né, que eram as fantasias do carnaval do Rio de Janeiro. Sempre fui um empreendedor, sempre arrisquei muito. Naquele caso do Evandro de Castro Lima foi um negócio interessante. Gastamos uma nota. Chegou domingo de noite, era o baile, né? Tá, vamos fazer o baile, não tinha ninguém. Peguei o microfone e disse: prejuízo por prejuízo, prejuízo total. Libera a Copa para todo mundo. Foi sensacional. Ganhei todo. Fui deposto do clube depois. Bem, isso faz parte. Mas senão eu não teria história para contar. Que graça teria se tivesse dado tudo certo? Aí não tem graça, tem que dar algumas coisas erradas, tá? A minha mãe foi uma. Como é que eu vou te dizer? Ela me protegeu muito, tá? Porque ela perdeu 4 filhos antes que eu. E quando eu nasci, eu fui o primeiro neném a nascer no hospital, tá? Até então as crianças nasciam em casa, né? E claro que eu acho que por isso também as crianças morriam muito, porque não tinha condições. Eu fui a primeira criança a nascer no hospital. E eu nasci no quarto número 13, tá? E aí o padre Arlindo chegou para visitar minha mãe, né? Para dizer para ela: Laura, nem sempre o 13 é azar, é porque ele não está vivo hoje, tá? Senão ele ia ver o que é o 13 hoje, entendeu? Tá? Não é porque ele não está vivo hoje, né? Então esse tipo da coisa, não, é verdade, então vamos fazer o quê? Não posso dizer nada, eu digo, não vou fazer nada, não tem problema nenhum, tá? Mas a minha mãe teve uma importância muito grande na minha vida. Ela foi uma mulher assim, que sempre exigiu muito de mim e sempre me disse assim: tu tem que ser o número 1. E eu procurei sempre ser o número 1. Eu era o número 1 no colégio, eu procurava, por exemplo, na missa, eu respondia a missa e eu queria ser o coroinha da Missa do Galo. Missa do Galo é aquela da noite de Natal, né? Da véspera de Natal. Eu queria ser da Missa do Galo. E eu dizia: eu quero ser. E para ser, claro, por que eu queria ser da Missa do Galo? Porque ia estar toda a população de Barbosa lá. E tu imagina eu lá na frente respondendo a missa. Sensacional. Então eu ia todas as manhãs, 6h30 da manhã, responder missa com os padres. Não foi fácil. Vou te dizer, agora eu estou liberado de ir para a missa. Tá? Agora estou tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Meus irmãos sempre acharam que eu era o queridinho da mamãe. E eu vou dizer para vocês, eu acho que eu era mesmo. Entendeu? Eu acho que eu era mesmo, porque ela tinha medo de me perder. E os outros, quando estavam doentes, tudo bem. Eu me lembro de uma passagem, quando ela já estava ruim, ali no final, e quando ela ia para a praia, ela ficava na casa da minha irmã. Eu chegava lá e a minha irmã dizia: a mãe não está muito legal. Tá, chegava perto da mãe e tal. E a mãe toda inteirinha, bem arrumada, tudo mais. E um dia ela vomitou na minha frente, né? Eu disse: ô mãe, tu não tá legal, tal? Não, nenê, ela me chamava de nenê. Não, nenê, não te preocupa. Ela não queria me preocupar. Não te preocupa. Isso aqui eu comi alguma coisa que me fez mal, entendeu? Mas era o câncer que ela tinha e logo depois ela veio morrer, tá? Mas foi uma inspiração muito grande. Trajetória profissional é o seguinte: eu ganhava menos que o Luiz Renato, meu amigo, na Tramontina. E eu tinha feito 2 faculdades. Puta, e o cara ganhava mais do que eu. E eu não me conformava com aquilo, né? E reclamava com o Oswaldo, que era o meu chefe, o chefe do Eduardo também. E dizia: Oswaldo, não tem lógica, eu tenho que ganhar mais que o Luiz Renato, tá? O Luiz Renato, mas tu tem que entregar mais. Bem feito, você tem que vender mais, entendeu? Tu viu que eu já recebi esse puxão de orelha lá atrás, tá? Tu tem que entregar mais. Aí eu sempre inconformado com aquilo, um dia surge uma oportunidade.
Sai o nosso gerente de São Paulo de vendas, que era o Deus no céu e o Beto na terra, para Tramontina, né? E o Beto voltou para Carlos Barbosa porque a esposa dele não queria mais ficar em São Paulo. E eu disse para o Oswaldo: Oswaldo, chegou a minha vez. E o Oswaldo disse: eles não vão te querer, né? Aí fui falar com meu tio disse: não, o Clóvis só namora e joga futebol e mal. Não, de jeito nenhum. Não vai, o Clóvis não vai. Aí eu disse assim pro Oswaldo: Oswaldo, se eu não for a São Paulo, eu vou sair da Tramontina. Eu não vou ficar na Tramontina, eu vou sair. Tá? Aí ele foi falar com meu pai e com o seu Rui. Aí meu pai e o seu Rui, não sei o que eles falaram lá, e um dia chegaram para mim e disseram: não, tu pode ir a São Paulo. Aí em março de 81, eu fui a São Paulo. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo, eu vi o Mapping. Mapping era uma loja de departamentos, que era a maior loja de departamentos do Brasil, e era uma cópia da Macy's de Nova York. Eu disse: eu vou vender para esses caras. E o meu pai disse: tu não vai conseguir vender para esses caras, deixa comigo, pai. Tá? Na segunda-feira eu disse pro Nozini, que era meu auxiliar lá em São Paulo. Eu disse: Zé, nós precisamos vender para o MAP. E o Zé disse: mas não tem nada para vender para o MAP. Não, deixa que nós vamos vender para o MAP. Vamos fazer o seguinte: quem é que vende para o MAP? Eu disse: é o Celso Sá. Me chama ele. Chamei o Celso Sá. Hoje eu falo, na época eu chamava Seu Celso, né? Seu Celso, o senhor me leva no MAP? Mas Clóvis, não tem nada para fazer. Eu quero vender no MAP, tá? E eu tinha uma travessa de inox, tá? Tamanho 20. Botei ela na minha pasta e botei os cartões meu aqui, Clóvis Tramontina, gerente. Né? E fomos 6 horas da manhã, ele disse: nós temos que chegar cedo, porque lá é por ordem de chegada, é uma loucura e tal. Tá, e tu tem que ter sorte na vida. Tá? Nós estávamos todo mundo sentado ali no corredor. Lá pelas 8h30 chega o Rubens Fávero, um diretor italiano que era diretor do MAP. Bom dia, cumprimentou todo mundo, tal. E o que vocês são, tal, né? Ele não conhecia. Eu disse: não, nós somos da Tramontina. Quando tu é jovem é espetacular, porque quando tu é jovem tu arrisca mais, tu entendeu? Tu não tem medo. Nós somos da Tramontina. Mas eu, quando disse nós somos da Tramontina, puxei o meu cartão e entreguei: Clóvis Tramontina, gerente. O cara olhou aquilo lá: Tramontina, italiano, né? Tramontina e Clóvis Tramontina, o que tu era, Tramontina? Sou filho do presidente. Vou dizer que eu era o quê? Eu não sabia fazer nada, entendeu? Eu não sabia fazer nada. Sou filho do presidente. Isso não era mentira, era verdade, né? Sou filho do presidente. O que ele me disse? Entra aqui. Tá? Entramos na sala do diretor. E entrou o Celso Sá junto, né? Aí chegamos, tá? Começamos a conversar, me conta a história da Tramontina. E lá pelas tantas ele diz assim: tá, o que vocês querem? Eu quero vender para vocês, né? E eu tenho aqui essa travessa aqui para vender. Pá, mas hoje a Nadir está com o Werner, que é o dono da Meridional, e a Meridional era muito maior que a Tramontina, e uma empresa. O meu sonho era chegar na Meridional, meu sonho no produto da Meridional e no tamanho da Meridional. Nós passamos muito da Meridional. Mas disse assim: eu quero vender para a senhora, eu quero vender para você. Vou chamar ela. Aí ela veio. Só que mais tarde eu descobri que ela era amante do cara da Meridional. Então eu tinha 2 competições. Tá? Sim, né? Eu tinha 2 competições. Aí eu disse assim: mas ela veio. Ela veio: ô Celso, tudo bem? Tudo bom? Tá, falamos do céu. Aí o Celso disse: eu quero te apresentar o Clóvis, que é o nosso novo gerente e tal. Tá bom. Eu peguei, ela disse: tá, mas o que? Eu acho que louca para se livrar de nós, né? O que vocês têm? Eu puxei a travessa e disse: nós temos isso aqui. Tá bom. Na época não se vendia qualquer coisa. O Brasil era fechado, foi antes do Collor, né? Tá? O Brasil era fechado, então tu vendia qualquer coisa. Eu puxei a bandeja a travessa para fora. Ela disse o seguinte: me faz um conjunto de 3 peças, 18, 20 e 22, e me põe numa embalagem litografada. O que é embalagem litografada? Burro não era, mas não sabia o que era, então anotei, né? Tá? Embalagem litografada. Esses caras de São Paulo são terríveis, né? Eu de Barbosa, tu imagina. Aí cheguei, saí lá e disse:
Celso, o que é essa embalagem? Eu vou te levar num cara que vai fazer a melhor embalagem da vida da Tramontina. Chegamos lá no Vitor Caruso, foi até para o nosso casamento depois. O Vitor, mostrei para ele aquela vontade, ele via a tesão daquele guri, né, mostrando o entusiasmo dele, todo. Ele disse assim, eu vou te fazer a melhor embalagem da história. Mas eu só tinha o tamanho 20. Aí ele recortou em cartolina o tamanho 18 e o tamanho 22 e fez uma embalagem para mim. Aí eu tinha um outro problema, eu tinha que vender na fábrica a ideia. Peguei um ônibus, na época não era avião, peguei um ônibus, vim para Farroupilha. Cheguei lá para o Dr. Mário e disse, Dr. Mário, eu vendi 30 mil peças, tá? Mas o Dr. Mário ficou feliz, ele pensou que era do tamanho 20. Não, é tamanho 18, 20 e 22. São 10 mil de cada. O senhor tem que me fazer. O italiano começou a xingar, normal de italiano, né? Começou a me xingar e tal. Mas quando eu puxo a embalagem, mostro para ele a embalagem, ele disse, está fechado. E aí foi um sucesso. A partir daí a coisa deslanchou e tudo, vendeu horrores. E tudo que o Clóvis falava dava sucesso. Aí o que o pessoal dizia? Fala com o Clóvis. Isso aí melhorou muito a minha imagem e a minha liderança dentro da empresa. Tá? Eu tenho um monte de histórias para contar para vocês, porque eu nunca me conformei com nada e tem uma coisa que eu não gostei na minha vida. Porque nem tudo é flores, né? Em 1980, eu fui premiado com a tal da esclerose múltipla. Tá? Em 80, só que eu levei 6 anos para diagnosticar, 86, tá? Até 86. Então, em 86 fui diagnosticado e aí procurei de tudo, o que vocês puderem imaginar. Fiz cirurgia espiritual, fui para Israel. Aliás, por que tem a bandeira de Israel aqui hoje? Eu vi? Por que tem aqui em Santa Rosa a bandeira de Israel? Tem alguém de Israel aí? Não? Tem alguma delegação? Eu vi aí bandeira de... bom, prefeito, tu tem que saber de tudo. Tu tem que saber, tu é o prefeito da cidade. Eu vi ali vendendo da praça, estava vendendo na praça ali, vendendo a bandeira de Israel. Na bandeira de Israel. Tá? Estou chegando, eu estou chegando, olha aí. Tá? E aí, sim, eu sei que eu tenho. Tu quer que eu termine? Eu termino. Tá? Eu termino, não tem problema nenhum. Aí chegou, eu disse assim, fui para tudo. Fui até no João de Deus, mas ele não me comeu. Eu deixar bem claro para você. E quero dizer, ei? Não, agora vou te dizer uma coisa. A prefeita, eu vou te dizer uma coisa. Ele pode ter tido as coisas que teve, mas o bem que esse homem fez para um monte de gente, eu vi com os meus olhos lá. Olha, pessoal, eu vi gente chegando muito mal e saindo muito bem. Pode ser forçadamente, aí cada um, entendeu? Eu fiz cirurgia espiritual que eu saí caminhando, tá? Eu saí caminhando, normalmente. Eu vi isso, tá? Depois, tá? Então dá, tu quer que eu termine, tá? Tá bom, tudo bem. Bom, então isso aqui, ok, que mais então? Essa mas tá no fim, tá? E viu, gente, é o seguinte. Essa é a minha história e quem quiser saber mais, compra o livro, porque tem uns livros encalhados aí que eu preciso vender, tá? Eu preciso vender, mas brincadeiras à parte, o livro todo é doado para entidades, não tem nada a ver com isso, mas eu sou vendedor, viu? Não vai pensar que eu vou deixar de oferecer o livro, tem que comprar o livro é uma delícia, tá? Eu já li umas 3 vezes depois de fazer o livro, podem ter certeza disso, tá? Gente, muito obrigado, boa feira, parabéns pela cidade de Santa Rosa. Olha, eu vou dizer uma coisa, fazia tempo que eu não vinha aqui, 7 anos, e vou te dizer Tomar, parabéns, tá? Vamos comemorar o teu 60 lá daqui um pouco, tá bom? Gente, muito obrigado e boa feira a todos.